duas partidas em casa que a gente não podia ter deixado passar assim. Mas esse é o Campeonato Brasileiro, né? Essas surpresas aí, está sendo a primeira surpresa que eu digo esse ano, negativa para nós. Mas esse é o Campeonato Brasileiro. A respeito do Jô, a fase dele já mostra, acho que são 19 jogos na temporada, um dos artilheiros do Campeonato Brasileiro, com ritmo de jogo. Cara que desde o começo do ano se entregou, sofreu nas primeiras partidas por conta de ritmo de jogo, depois pegou uma sequência e foi muito bem. É claro que faz falta ele, Arana, Romero, Balbuena, são todos jogadores aí que sempre fazem falta pela sua qualidade. Fábio, um jogo como esse, times tão opostos e que tem um resultado como esse, fica até mais difícil de a gente separar desempenho de resultado na hora de análise. Por exemplo, eu achei quarta-feira que o Corinthians jogou pior do que hoje, mas quarta-feira venceu, hoje perdeu. O que é que você separa do análise do resultado e da análise do desempenho da performance da equipe? O futebol ele se resume em gols, né? É gols. Criamos oportunidades, no segundo tempo com Cleison e Casim, se eu não me engano. Primeiro tempo algumas, você faz o gol, o jogo muda, né? E uma equipe que veio fechada, sabia que o jogo era pelos lados. E depois você toma o gol logo no começo, né? Faz as mudanças para tentar colocar mais velocidade dos lados. E a gente acabou não sendo feliz nas conclusões. Criamos oportunidades no segundo tempo com o Cleison, com o Casim, que eu me lembre. Jogadas pelo lado com o Marquinhos, com o Cleison, mas a gente não conseguiu concluir em gol. E falar dessa diferença de ser o primeiro e de ser o último, você entra com uma expectativa grande, né? Só que tudo se resume em gol e a gente não fez os gols que criamos. Carille, boa noite. Qual o impacto para o grupo, né, essa segunda derrota jogando em casa, para evitar aí algum perda de ritmo, algum desvio no grupo e até a aproximação dos segundo colocado, que é o Grêmio, que ainda tem um jogo, né, a menos agora? Não, eu sempre deixei claro, antes de começar o Brasileiro, que o campeonato vai se definir nas últimas rodadas, né? Sou muito ciente disso, o que aconteceu no primeiro turno fora do normal, o que a gente fez foi fora do normal. Sempre deixei claro no começo do Campeonato Brasileiro que eu queria chegar nas últimas 8, 10 rodadas embolado com os primeiros. De repente a gente disparou, né? Claro que esses pontos em casa não pode perder. Nós não podemos perder esses pontos em casa, mas infelizmente aconteceu. Ritmo? Não tem essa preocupação de cair ritmo, não. É um grupo bastante maduro e vamos trabalhar esses dias aí para o Clássico contra o Santos. Carille, você sempre disse que não se preocupa com a questão das ausências, né? Jogadores que estão fora por lesão, por suspensão, que você tem um elenco bom que consegue suprir. Eu gostaria que você fizesse uma análise dos jogadores que tiveram oportunidade nessa partida, também do Carlinhos, que acabou estreando, o Casim na frente, se você viu algum tipo de ansiedade, e também os outros jogadores, o Cleison, que mais uma vez teve oportunidade. O que você pode falar em relação a isso? A questão de ansiedade para atacante é um pouco normal, né? A gente tenta controlar esses jogadores de frente, a necessidade de fazer gol, o caso de Casim, Carlinhos, primeira oportunidade, Cleison, que ainda não fez e já participou bastante, né? É muito difícil substituir, no caso do Moisés, o melhor lateral esquerdo do Campeonato Brasileiro. É difícil. Eu sei que não vai atingir isso, porque é o melhor lateral do Campeonato Brasileiro, né? É claro que ficou abaixo, que é abaixo e está sem ritmo de jogo ainda. O Cleison já tem participado bastante, já decidiu jogos para nós. Contra o Fluminense lá entrou muito bem, fez jogos bons em casa. O Casim também, um pouco de falta de ritmo e essa questão da ansiedade. Carlinhos muito pouco para falar, né? E o Pedro, que está substituindo o Balbuena, já jogou bastante esse ano e já mostrou que pode nos ajudar bastante. Carille, boa noite. Você foi questionado recentemente quando o Corinthians não atuou contra a Chapecoense, né? O que você tinha trabalhado? Você disse, não, muito mais reforcei ideias que eu vinha trabalhando com esse time. Eu queria que você falasse sobre essa paralisação no Campeonato Brasileiro. Você entende que ela atrapalha por quebrar esse ritmo, ela é benéfica e mais? O que tem te incomodado no seu time hoje que você vai aproveitar essa parada para tentar melhorar? Essa parada aí vai ser importante para nós, vai ser importante para todo mundo. Não é só para mim não, para todas as equipes, né? Para mim vai ser importante porque vou ter o Jadson numa melhor condição, vou ter o Pablo numa melhor condição
esperar ver Balbuena e Arano, que acontece por esses dias, né? Então vai ser bom. Não me preocupo com essa queda de ritmo, não. Qual que foi a outra pergunta? Desculpa. Não, o que você gostaria de melhorar? Essa parte final nossa, né? A gente, em alguns momentos, fez o que foi trabalhado, fez o que foi combinado, com triangulações, com chegada. Em alguns momentos, a gente não fez isso, né? Coisa que eu trabalho bastante e cobro. Um pouquinho vai passando o tempo, o time vai ficando um pouquinho nervoso e começa a fazer o que não tem que fazer. E é aquilo que o adversário quer, bastante bola na área que facilita para eles tirarem a bola de lá. Fábio, boa noite. De uns tempos para cá, de alguns jogos para cá, o Corinthians diminuiu muito o número de passes centralizados no meio campo e começou a alçar muito a bola na área, muitos cruzamentos. É proposital isso? É algo que tem acontecido na base do desespero? Não é base de desespero, não. Acabei de falar aqui, sabia que o jogo era para os lados, e quando o jogo é pelos lados, você acaba cruzando mais bolas mesmo. Tanto que tivemos 2 oportunidades claras de finalização, assim, com o Casente, que foi um cruzamento da esquerda, e o Cleison, um cruzamento da direita, que cabeceou para fora, né? Então, contra o Vitória, sim, achei que foi um pouquinho desnecessário o que nós fizemos. Hoje eu não sei o número de cruzamentos que nós fizemos, mas contra o Vitória bateu 40, totalmente fora. E mostrei lances do jogo contra o Vitória de bola que era para ter triangulado e infiltrado pelo lado, e a gente optou em cruzar, né? Tem que ter mais paciência para fazer a melhor escolha ali no terço final. Fábio, boa noite. A gordura ainda é grande, né, em função do ótimo primeiro turno, e como você já repetiu algo que todos nós estamos dizendo, foi um turno fora, muito além, bem fora da curva mesmo, né, números assim altíssimos. Mas 2 derrotas para 2 times da parte de baixo da tabela, dentro de Itaquera. Eu cheguei um pouco depois, não sei se algum companheiro te fez essa pergunta. Por quê? A intensidade é diferente quando é um embate contra um grande, num clássico. Ver um time de baixo da tabela, a pegada é outra, Fábio? Não, a questão da intensidade, para mim, a intensidade nos 2 jogos ela foram alta, né? Minha preocupação do jogo contra o Vitória foi do período, mas eu sei que a gente trabalhou bem, intensidade teve. É a falta de escolha, um melhor passe mesmo ali dentro de campo, mais concentrado lá atrás para não tomar gol, né? Que essas equipes vêm buscando essa bola parada, e você toma o gol, se fecha mais ainda, e o tempo vai passando, e a gente começa a acelerar o jogo, e isso não é bom para nós. Fábio, o universo ainda é pequeno, mas os números, como o colega falou, que estavam a favor no primeiro turno, no segundo turno, dos 9 disputados, só 3 conquistados. Que tipo de alerta te acende nesse momento de algo que aconteceu ou não aconteceu no primeiro turno e que está acontecendo agora, especialmente nesses 2 jogos? Eu falei na coletiva que a gente não vai atingir o que fez o primeiro turno, sou muito ciente disso, né? O segundo colocado, o Grêmio, de 6 pontos, fez 1. Então, é um campeonato que eu sei que é difícil. A gente tem que trabalhar em cima dessa vantagem, mas são oportunidades que a gente tem que estar mais concentrado para fazer melhor dentro de casa, né? Não fez contra o Vitória? Não podia ter deixado passar hoje, né? Desses 6 pontos aí, no mínimo, teríamos que ter feito 3. Pô, um jogo que não deu certo contra o Vitória, acontece, futebol assim, aí você vem para o segundo jogo e acontece também, né? A gente tem que estar mais concentrado e saber aproveitar melhor essas oportunidades. Fábio, aqui, por favor, 2 perguntas. A primeira, foram 3 vezes que o Corinthians saiu atrás do campeonato só. Conseguiu virar contra o Atlético Paranaense, e agora essas outras 2 não. Você acha que isso também é um fator que pode estar pesando, o fato do time sempre se acostumou a estar tranquilo no placar, ou na frente, ou no mínimo empatado, e vai ter que trabalhar com isso agora, a partir de agora, porque parece que vai acontecer mais vezes, e não estava muito acostumado com isso? Pô, Vessone, assim, esse problema eu vejo a questão de oportunidades, né? Hoje, contra o Vitória a gente não criou, fez muito pouco para merecer algo mais. Mas hoje não. Hoje o goleiro adversário trabalhou bem, bola na trave, criamos oportunidades. E é um processo, né? Um processo que a gente tem que aprender. Como você disse, 3 vezes no ano que nós saímos atrás do placar, ou no Campeonato Brasileiro, agora eu não lembro. No Brasileirão. Isso. Então, a gente tem que saímos contra o São Paulo, né? Campeonato Paulista lá 1-1, cujo empatou, verdade. É muito pouco mesmo, né? Mas contra o Vitória isso me deixou preocupado, mas hoje não. Que a gente conseguiu ainda chegar no gol adversário e não fomos felizes nas conclusões. Em determinados momentos, alguns jogadores estão tentando resolver muito sozinho, né? Muitas vezes, o Rodriguinho, por exemplo, tentando chutar muitas vezes, algo que ele não estava fazendo.
Você acha que isso faz parte da situação de jogo? É alguma coisa que também valeria uma conversa? E só para saber, foram 38 cruzamentos errados, de acordo com o Footstats, e 15 certos. Deu 53. Deu até mais do que o Vitória. Eu vou pegar para analisar melhor os lances na segunda-feira, na reapresentação, né, para saber se a gente tinha uma melhor opção de jogada ou se a melhor opção era a conclusão. No primeiro tempo, o Atlético Goianiense deu possibilidade da gente finalizar bastante de fora da área, bastante, né? Não sei se acelerou, não sei se foi o melhor caminho. E é isso. Coloquei o Carlinhos porque o jogo estava para isso, coloquei 2 caras dentro da área, que o jogo estava pelos lados. O Jadson conseguiu trabalhar bem a bola, depois o Marquinhos, o Cleison, pegando a bola e conseguindo partir para o mano a mano, para o 1 contra 1. E é por isso que eu coloquei um jogador mais de referência para ver se a gente conseguia fazer o gol. Carille, boa noite. Quando um time vai bem, como foi o Corinthians, muito bem no primeiro turno, e as coisas dão certo, tem gente que acredita isso, vincula isso à sorte, e técnicos, atletas não gostam desse tipo de conceito, fala que é trabalho, mérito, muito esforço, e por isso estavam sendo recompensados com as vitórias. Agora, parando para pensar nesse segundo turno do Campeonato Brasileiro do Corinthians, vendo a equipe oscilar, perder. Hoje, por exemplo, a equipe criou muitas oportunidades, boas oportunidades, mas não fez. O que leva a crer a gente que o Corinthians está tendo azar, mas pensando na mão contrária do que eu falei da questão da sorte. O Corinthians caiu de rendimento? Está faltando alguma coisa de trabalho, de mérito, de qualidade? Não. É bem claro, a ideia de jogo continua a mesma, né? Continua a mesma. As linhas organizadas, procurando ter compactação. Não acredito na questão de sorte ou azar. Não acredito. Acho que é competência, você estar concentrado para fazer as coisas. Contra Grêmio, contra Palmeiras, a gente sabia da ideia do jogo, aquilo ali foi uma proposta de jogo e vencemos. Então, foi sorte, não foi? Enfim, não acredito nessas coisas. E eu sei que o segundo turno não vai ser igual. A gente não tinha que ter feito pontos nesses jogos, se não fosse 6, que fosse 3 ou 4, né? Mas o campeonato é assim, a gente tem que ficar muito triste, o vestiário está muito triste hoje, não era para ser diferente, mas amanhã é outro dia, segunda-feira trabalho e a vida continua, e a gente continua líder aí, tem que saber trabalhar com isso também.